Amigos da Atual TV, Canal 10, e estamos iniciando mais um programa da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Hoje temos um convidado, mais um convidado especial, e dessa vez um engenheiro químico. Como estamos fazendo várias modalidades, abrangendo várias modalidades de engenharia e arquitetura, o nosso convidado hoje é o engenheiro químico William Machado. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e em seguida a gente retorna para essa entrevista, que na verdade é um bate-papo entre mais um associado nosso. Já retornamos. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circula uma economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Amigos da Atual TV, Canal 10, estamos retornando para iniciar essa conversa com o nosso amigo, o nosso colega, o engenheiro químico William Machado. William, eu gostaria aqui de pedir inicialmente que você se apresentasse, você falasse um pouco da sua carreira como engenheiro químico, como você chegou a esse ponto, né, de escolher essa belíssima carreira aí, e como são as atividades atuais, o que você vem desenvolvendo aí nas suas atividades? Olha, na realidade, a escolha para fazer engenharia, ela foi decidida lá no segundo grau, naquela época, quando eu morava em Jandaia. Dava aula para nós no ensino médio, naquela época, uma professora de matemática, Dona Cida. Perfeito. Que trabalhava muito bem essa parte de cálculo, e ela era casada com um engenheiro civil, e ela sempre falava da engenharia. Mas você veja bem, nós estamos falando lá no início dos anos 70, né? E naquela época a universidade mesmo, gratuita, nem no interior tinha, estava começando a Universidade de Londrina, a Universidade de Maringá. Perfeito. Era Curitiba, né? Então eles nos colocavam num ônibus 2 dias antes do vestibular e mandavam a Curitiba para fazer a prova para passar, né? E eu chegando em Curitiba, eu cheguei 3 dias antes, que o meu irmão já fazia engenharia mecânica na Universidade Federal, e eu fiquei lá onde ele morava. E lá eu tinha... E eles me indicaram para fazer engenharia agronômica. É mesmo? Mas aí eu conversei lá com o Teodoro, que já fazia engenharia química, ele me passou umas coordenadas do curso. Então eu prestei concurso aí para engenharia química, né? Perfeito. Na universidade. Felizmente consegui passar na primeira vez, porque não era fácil, a gente vinha do ensino público, porque no interior não tinha ensino privado, estava se iniciando. Perfeito. E aí então eu, por uma questão assim de indicação de análise, nós então decidimos escolher engenharia química na nossa Universidade Federal do Paraná. Ótimo.
Então, veja bem, de lá da universidade nós fizemos um curso, e um bom curso, diga de passagem, naquela época, que é a Universidade Federal do Paraná, uma universidade que ela não é badalada como as outras, assim, em termos de divulgação, mas é uma excelente universidade. Perfeito. E aí, então, eu, depois de formado, tinha uma disciplina que era Tecnologia de Alimentos, dava aula lá o professor Fugman, e eu nos experimentos de alimentos eu ia muito bem, fazer geleia, fazer vários produtos, né, junto com o pessoal. Uma parte bastante agradável, por sinal, né? Por sinal. E aí ele me indicou para fazer mestrado em Londrina. E eu fui, fiz a prova, passei. Londrina tem um mestrado bom na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Eu sou mestre em Ciência e Alimentos. Certo. Naquela época estava começando a questão da soja, né? Leite de soja, iogurte de soja, lácteos de soja. E eu entrei num projeto da Nutrimental, que hoje é essa barrinha de cereais. Ah, certo. Então, eu o famoso Nutri, né? Começou a ser divulgado até nos primeiros voos de avião, era uma novidade, né? Eu não sabia que tinha essa história anterior. Isso, aí a Nutrimental, ela financiou meu projeto, e eu fiz na Unicamp, na Escola de Engenharia de Alimentos da Unicamp, toda a parte prática, né? Parte de extrusão, de formulação, de reconhecimento. E depois, então, quando eu estava praticamente finalizando, teve um concurso da época da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a Surema. Eu prestei o concurso e aí fui trabalhar na área ambiental. Certo. Mas na escola eu já tive duas cadeiras, tinha tido duas cadeiras da área ambiental, higiene e segurança do trabalho, e também uma disciplina lá da área ambiental, que o professor que dava, ele era também responsável pelo Departamento Nacional de Águas e Esgotos, certo, da época, né? Então ali entrei nessa área, que era uma área nova também. No estado do Paraná estava se implantando toda essa rede ambiental de descentralização das estruturas públicas, da formação dos comitês municipais. E aí então em 1984, eu fui trabalhar em Toledo. Trabalhei em Toledo lá mais ou menos uns 4, 5 meses. E aí, como ninguém aqui da região, ninguém tinha entrado na Surema. No concurso? No concurso, e aí o pessoal então pediu para mim vir aqui e ficar 6 meses, até fazer esse ajuste, né? Aí eu cheguei aqui em setembro de 84 e estou até hoje, relativamente a isso. Mas a engenharia química é uma boa área, é muito ampla, né, o espectro de atividades profissionais. Então eu me considero uma pessoa de sorte, porque conversei com as pessoas que detinham informação naquela época, que me conduziram. Não que fizessem, por exemplo, engenharia agronômica seria ruim também, não é por esse motivo, né? Mas deu certo o momento, e nós estamos aí há mais de 30 anos trabalhando na área de engenharia, da área ambiental. Aí na área ambiental eu procurei me especializar lá atrás, quando não existia nenhum incentivo por parte do governo. Hoje existe plano de carreira. Então eu fui a Viçosa, fiz uma especialização em gestão de recursos hídricos para o desenvolvimento sustentado de projetos hidroagrícolas na Universidade Federal de Viçosa. E depois eu finalizei o meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, na geologia. A minha tese era uma tese que estava dentro de um programa do Banco Mundial e do Ministério de Meio Ambiente do Brasil, onde nós conseguimos colocar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná como parceira naquele projeto, fazendo as análises de água, onde nós montamos o laboratório que existe hoje na universidade, e para fazer o monitoramento de bacias hidrográficas, num projeto grande, que provavelmente vai ser retomado agora. Isso me possibilitou, assim, no meio acadêmico, um reconhecimento, onde a gente mantém correspondência, por exemplo, com a Universidade de Kessel, da Alemanha, com o pessoal da Universidade de Milano, o pessoal das outras universidades, que muitas vezes encaminham trabalhos para a gente corrigir, artigos científicos para a gente dar um palpitinho. Que boa referência. E me diga, daí da Surema é um órgão a nível estadual? Estadual. Certo? E daí você fez uma migração ao Instituto Ambiental, ou devido a essa especialização, como que você chegou até o Instituto Ambiental do Paraná? Aí, acho que no final do governo do Álvaro Dias, na época, eles houveram por bem fazer a fusão do ITCF, Instituto de Terras, Cartografia e Florestas, com a Surema, criando um único órgão ambiental.
Então perfeito. ficou o Instituto Ambiental do Paraná. Hoje, na realidade, já está se desmembrando de novo, relativamente. Então houve uma mistura, uma fusão, um período muito duro, porque você vai ajustar duas estruturas diferentes. Por que diferentes? Porque a estrutura da Surema era uma estrutura enxuta, mas era uma estrutura qualificada como nível superior. A maioria tinha laboratório de referência, tinha todos os profissionais de níveis superiores. Enquanto que o nosso instituto, ele vinha com um grande número de funcionários, mas poucos de nível superior. Mas era viverista, era técnico agrícolas e tal. Então deu um conflito de conceitos, gerações e entendimentos. Perfeito. Veja só, até o próprio nome, que seria a Surema, era a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambientes, associado ao Instituto de Cartografia e Florestas. Né? São instituições até com a sua sigla, o seu nome diferenciado. Lógico que você acaba incorporando num órgão somente, fica limitada a sua atuação, né? Hoje, em pleno desenvolvimento, em plena evidência, a área ambiental, a área de licenciamento ambiental, de acompanhamento ambiental, eu acho que seria uma atitude correta nós termos mesmo e encaminhar para isso, para um órgão especializado na parte ambiental somente, né? Então, acho que é o caminho certo. E aí, o professor, na época lá, depois da fusão, o secretário de Meio Ambiente ficou o professor Tadeu França, que era da Universidade Estadual de Maringá. Perfeito. E aí o professor pediu para mim assumir o escritório regional de Pato Branco. Fiquei anos e anos de chefe, construímos a sede que existe hoje, reformulamos todo o procedimento, trabalhamos em todas as modificações que existe, sistema de informações digitais do Estado. Foram todos nós os funcionários que montamos sem nenhum recurso na época. Que bacana. E aí eu já dei a minha colaboração com relação a essa situação e voltei para a minha atividade profissional. E essa questão da minha entrada em Pato Branco na área do meio ambiente também casou numa época que a FUNESP tinha um curso de ciência com habilitação em matemática. E aí o professor João Agadir Pinto me convidou para que eu ministrasse duas disciplinas da área ambiental, ciências do ambiente e biogeografia. Foi aonde eu comecei a iniciar minhas atividades de docência aqui em Pato Branco. Dei aula no Colégio Bandeirantes, saudoso Colégio Bandeirantes lá atrás. Foi uma grande referência na época, né? Na época, um bom colégio. E aí da FUNESP lá fui escolhido lá pelos professores, fui presidente da Associação de Professores, fizemos o plano de cargo de salários, fizemos um plano de carreira dentro da universidade, e aí ocorreu a fusão com o Cefet na época. O Cefet já estava procurando no interior uma escola de boa referência e a FUNESP era uma escola de boa referência. Tivemos alguns embates iniciais, por exemplo, eu puxei a defesa da manutenção do curso de letras na época, que foi extinto, agora voltou para a universidade, para minha felicidade, né? Que coisa Mostrou boa, né? Que a gente estava com uma ideia boa. E aí fiz concurso para o Cefet, fui aprovado como professor 20 horas, porque não tem como ser professor de 40 horas tendo uma atividade técnica de 40, né? A Constituição não me permite. E estou lá até hoje já, né? Praticamente com 20 e tantos anos de docência com relação a isso. Sobre essa perspectiva, trabalhei muito a questão da engenharia e trabalhei também a questão da ética, do posicionamento. Lá atrás, eu dei minha contribuição também para a nossa categoria, fiz parte daquele primeiro grupo que mudou o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, fiz parte, quando o Daniel foi o presidente, fiz parte da diretoria executiva. Dei a ideia da descentralização das delegacias regionais que está implantada hoje. Na época também fui várias vezes conselheiro do CREA, fui coordenador de Câmara da Engenharia Química lá atrás, fui várias vezes inspetor aqui da região. E a partir daí, então, eu tive o entendimento de como vinha vindo as novas gerações de engenheiro, né? Certo. Era primordial que eles participassem e a gente se afastasse, dando oportunidade da renovação, da rediscussão, até porque você se forma em épocas diferentes, né? Perfeito. Isso, logo na sua apresentação, a gente já nota que acontecia muito, num passado bastante recente, nós não tínhamos cursos. Eu mesmo tinha o objetivo de me formar em engenharia, eu tive que sair de Pato Branco e retornar somente mais tarde. Nossos cursos, os cursos superiores, estavam somente ao alcance nas capitais. Depois começaram a regionalizar. Essa vinda, então, acredito, essa vinda dos cursos superiores para a nossa região,
para o interior do Paraná, acho que é extremamente positivo, né, William? Eu acho que isso é uma tendência e que foi uma tendência certa, se nós formos ver, do encaminhamento até da nação, né? Perfeitamente. Olha, o que nós passamos lá atrás, eu posso dizer porque eu fiz parte disso. Tem uma pessoa que ela tem que ser referenciada aqui em Pato Branco, e não se fala muito dela, que é o professor José Benato. O professor José Benato, eu lembro muito bem, ele trabalhou silenciosamente para trazer o curso da engenharia agronômica para a FUNESP. Tanto é que deram notícia para ele numa manhã que ele tinha que decidir se ele aceitava o curso e não ia para Marechal Cândido Rondon. Aí ele chamou meia dúzia de pessoas lá, eu fui um dos escolhidos, ainda fiquei, mas você está louco? Não temos estrutura, não temos nada, como nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos perder. E nós começamos lá atrás, já com uma visão de fortalecimento das gerações na região. Teve um combate difícil no início, com a Associação de Engenheiros Agrônomos que não aceitava, teve perseguição, teve um monte de situações aí, mas veja bem o resultado de hoje para a nossa região. Isso puxou as instituições privadas. Outro mito que tem que ser desmontado, as instituições privadas de ensino, elas dependem de boas instituições públicas na base, porque tem espaço para todo mundo. Quantos cursos de engenharia tem? Eu acho que a engenharia, eu tenho uma visão que a engenharia, ela é o motor de desenvolvimento das nações. Toda nação que tem um forte investimento nas escolas de engenharias, nas pesquisas nas áreas de engenharias, são países que se desenvolvem numa velocidade rápida. Pegue Coreia, pegue Japão, exatamente, relativamente a isto. E nós, o Brasil montado, sob o ponto de vista de infraestrutura, é o Brasil que foi pensado na geração da década de 50, 60, 70. E, infelizmente, a engenharia, ela, de uma forma global, ela ficou distante das decisões políticas por não participação. Houve um vazio com relação a isso. E nós perdemos muito como nação. Então, eu defendo a perspectiva de que a engenharia, por ser um fator primordial para o desenvolvimento, isso aí é tranquilo, não vamos nem discutir, estrada, aeroportos, por exemplo, construções, habitações. Toda a infraestrutura depende da área tecnológica, né? E a área tecnológica realmente é um símbolo de desenvolvimento de uma nação, de uma região, né? Perfeitamente. Então, acho que é extremamente ligado, intimamente ligado ao desenvolvimento, ao investimento em tecnologia. Perfeito. Você vai lá, geração de energia, de água, de esgoto, você vai no médico, tem um aparelhinho lá, tem um engenheiro por trás disso, entendeu? Perfeito. Então, eu particularmente já estou aí finalizando aí mais 5, 6 anos, eu acho que eu me aposento, mas eu quero deixar um trabalho aí para as gerações futuras desenvolverem, que é o fortalecimento da engenharia sob a perspectiva de boas políticas públicas. Porque eu entendo que o Brasil, ele vai mudar. Já está mudando. Ele está num momento de transição, né? Transição. E eu acho que o suporte de engenharia da nação, ele vai ser fundamental para outro salto de qualidade, que é colocar o Brasil, que antes era considerado subdesenvolvido, que uns dizem que está desenvolvido, para um patamar próprio para preparar para uma nação estritamente desenvolvida. E eu não tenho dúvida aí que nesse processo de mudança, trazendo um pouquinho mais de seriedade no trato das coisas, principalmente da área pública, que o Brasil, em 20 anos, vai se tornar uma referência, uma potência mundial, tanto sob o ponto de vista da tecnologia como da economia. Perfeito, William. Eu acho bastante importante e fica aquela deixa, né? A gente abordar um pouco da engenharia e política também. Eu vou chamar aqui os nossos comerciais, vou pedir para os nossos patrocinadores mostrarem um pouco da sua área, né? E em seguida, retornando, a gente vai conversar um pouco mais com o engenheiro químico William Machado. Vamos falar um pouco mais, fazer uma abordagem também um pouco mais política. Então, retornamos em breve. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715.
Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Amigos da Atual TV, Canal 10, estamos retornando aqui com essa conversa, com essa agradável conversa com o engenheiro químico William Machado. William, vamos conversar um pouco então, abordar um pouco de tecnologia com política. Como nós já falamos anteriormente, ficamos distante, os engenheiros, os técnicos ficaram distantes um pouco do regime político, da atuação política, porque são muitas vezes com interesses diferentes, mas eu acho que você é um exemplo que nós devemos estar envolvidos, devemos resgatar esse objetivo. Você já foi vereador aqui em nossa cidade, já foi candidato a prefeito com uma excepcional votação, né? Metade da cidade quase acreditou no seu programa de governo. William, fala um pouco dessa parte da tua atuação política aqui, como você chegou, como você colocou a sua proposta, como que você amadureceu a ideia de chegar a uma ala política? Olha, é um caminho difícil, porque ele é um caminho que você tem que se preparar bem, porque ainda no Brasil não vigora a boa política, vigora a política péssima, né? Que muitas vezes utilizam um subterfúgio para tentar minar pessoas, né? Então, o fato de você decidir, eu vou ser candidato, já é uma alegria. E eu defendo a seguinte tese: eu venho de uma família que não é uma família de posses lá atrás, né? Família de trabalhadores, né? Minha mãe é professora, meu pai é representante comercial. Na família nós somos em 3 engenheiros, né? Minha esposa é engenheira, meus filhos, os 3, resolveram ir para a área de engenharia. E eu aprendi nessa minha vida que nós temos que contribuir também como uma pessoa inserida no contexto da nossa sociedade. É um retorno que você acaba dando à sociedade e também uma atitude de coragem no momento que você vai expor o seu nome, você vai se colocar à apreciação da população. Seria muito cômodo ficarmos, olha, fiz o meu trabalho e achei que está bom, você acaba se colocando para apreciação, uma atitude de coragem, né? De coragem. E veja bem, eu sempre tive aquilo comigo, como eu estudei em escola pública, eu sempre ficava com aquela, mas eu tenho que dar alguma contribuição, né? Tenho que fazer alguma coisa. Na parte profissional fizemos muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não costumo falar o que eu faço na atividade profissional com relação à sociedade, porque é nossa obrigação. Eu não saio discursando, mas nós ajudamos muitas instituições a se estruturarem, que é nossa obrigação. Agora, na vida política partidária, eu venho de famílias de políticos no norte do Paraná, mas justamente onde nós morávamos, naquela época tinha 2 partidos, tinha a Arena e o MDB. Perfeito. Aí tinha a família da minha mãe era da Arena, a família do meu pai era do MDB. Certo. E cada eleição era uma confusão entre parentes, que era uma coisa difícil, né? Aí minha mãe se cansou, resolveu ir embora, graças a Deus, porque aí todo mundo pôde estudar, né? Certo. Então, uma senhora de visão na época, né? Com certeza. Continua até hoje, encaminhou todos os filhos bem encaminhados junto com o meu pai, mas eu resolvi ser candidato porque eu fiquei indignado.
Essa é a realidade. Eu falei, mas não pode ser isso aí. Você sabe, assim como vocês também têm a sua atividade profissional na vida pública, a gente vê muitas coisas, né? E aí uma reunião do pessoal, o pessoal falou, ó, William, alguém tem que ir para mudar isso aí. Mudar primeiro a estrutura interna partidária, né? Certo. E aí eu fui candidato a vereador em cima da hora, os companheiros me ajudaram. Na Câmara eu procurei fazer um trabalho de fiscalização, um trabalho voltado para cuidar do nosso dinheiro. E aí formou-se um grupo novo na política, não novo em termos de idade, mas de uma visão de ideia futura para que a nossa cidade reocupasse um espaço político, porque nós estamos perdendo esse espaço político. Hoje Beltrão tem a primazia no sudoeste, Perfeito. 2 vizinhos já nos equilibrou, não sei se nos está passando em força para a decisão, e nós montamos um grupo para recuperar esse espaço ao longo do tempo. E me escolheram então para fazer a disputa. Construímos um programa bom, que eu acredito, junto com todos os companheiros, fomos para uma disputa, fizemos uma disputa de respeito ao eleitor, abraçando o eleitor, uma disputa limpa, que eu acho que é o caminho do Brasil, é esse. Antes das ruas manifestarem esse sentimento de mudança, nós aqui procuramos desenvolver isso. Por exemplo, antes de sair o Fantástico, a discussão dos radares, 15 dias antes eu levantei e mostrei que estava errado a questão do processo de licitação por percentual. Ninguém deu bola. Hoje o Supremo considerou inválido aquele contrato. Ação fiscalizatória mesmo, né? E divisão. Acho que papel fundamental do vereador nesse ponto, né? Perfeito. Tem vereador lá que nada contra, não vou desmerecer. Eu procurei valorizar, respeitar a casa, que passa 4 anos elogiando. O prefeito é bonito, o prefeito é lindo, o prefeito é isso, o prefeito é aquilo. E agora dá esses embrolhos aí, não se vê defender quem elogiava, né? Então é uma situação difícil. Eu acho que nós temos que qualificar a parte política. Não estou dizendo que uma pessoa que não tem estudo não seja uma pessoa que tem a capacidade de desenvolver um bom trabalho. Mas nós temos que procurar qualificar, por quê? Porque uma pessoa centrada profissionalmente, uma pessoa equilibrada, com essa visão das políticas públicas voltada para a sociedade, ela conserta muita coisa, viu? Então, a caminhada política é uma caminhada boa, que foi feita com a ajuda de todos, muita gente, eu tenho visto, porque eu cheguei lá, eu não cheguei lá, quem conduziu foram os companheiros e o grupo chegou lá. Certo? Eu faço parte de um grupo político, que um pouquinho aí na frente vai ter que tomar algumas decisões normais, mas que nós temos que ter a primazia de conversar e termos o entendimento do que é melhor para a nossa cidade de Pato Branco e para a nossa região. Eu sou uma pessoa que eu sou franco, sou desprovido desse negócio de cargo. Sou desprovido desse negócio de ficar a vida inteira, por exemplo, vamos supor que se eu tivesse ganho a eleição para prefeito, eu seria prefeito por 4 anos. Não tem essa história de ficar uma eternidade, que nem nós temos um vereador aí que tem 10, 12 anos de mandato. Perfeito, William. Abordando, até nós tivemos esta semana ainda a aprovação por parte já da Câmara dos Deputados em votação, a extinção. Estive lendo hoje pela manhã, pelo visto o encaminhamento, não haverá mais reeleição. Não sei por quantos períodos, mas me parece que não haverá mais direito à reeleição, pelo menos nos cargos executivos. Concordo plenamente contigo, acho que o cidadão tem que vir dar a sua contribuição, não se tornar um profissional da área política, né? Bem, você fez uma rápida abordagem assim do seu papel na Câmara dos Vereadores. E daí como culminou você chegar a disputar a Prefeitura de Pato Branco? Como você chegou? Como foi o entendimento do seu grupo? Vocês conseguiram fazer coligações e até foi uma candidatura bastante... Não uma candidatura, mas uma eleição bastante equilibrada. Como você chegou até o ponto de... Olha, na realidade, mais uma vez, os fatos que foram acontecendo foram se encaminhando para essa decisão. Na realidade, ocorreu muita interferência de cima para baixo nos partidos em Pato Branco. Você pega o exemplo, por exemplo, do PSDB. A pessoa que queria ser candidato foi retirada do partido. Certo. E assim nós observamos que aqui ocorreu um desmonte de cima, tentando fazer com que Pato Branco tivesse apenas uma candidatura. E nós fomos conversando, um tinha uma dificuldade familiar, outro tinha outra dificuldade, até que numa quinta-feira me chamaram.
Olha, William, a situação está assim, todos estão com dificuldades, e como você vem de um trabalho na Câmara de posicionamento, de bom posicionamento, você fez um bom trabalho, então eu acho que você poderia dar essa colaboração com o grupo para disputar a eleição. E não vamos negar que nós também tínhamos vontade, tínhamos intenção, que é o que casa as coisas, né? E aí montamos um grupo, praticamente tivemos alguma dificuldade em cima da hora, fizemos uma campanha, aquela campanha da boa política franciscana, sem nenhuma agressividade, até porque eu tenho uma visão política, quem gasta muito dinheiro em política necessariamente vai retirar esse dinheiro do setor público. Não existe mágica, não existe fábrica de dinheiro. Se eu tiro daqui, eu tenho que colocar lá. Se alguém vai e financia uma campanha, ele quer alguma coisa em troca. Como diriam, né, a regra é muito clara na área matemática, né, no equilíbrio das finanças. A regra é extremamente clara. E nós que temos origem na engenharia, nós compreendemos bem isso, né? Fizemos uma campanha boa, então o pessoal escolheu, foi feita a dupla possível no momento, desenvolvemos uma campanha difícil, no início estava 73%, trabalhamos muito, andamos muito, com a franqueza, com a sinceridade, conversando com o nosso eleitor, o grupo montou um excepcional programa de governo, está até à disposição do prefeito atual, se ele quer utilizar isso. Isso que eu iria perguntar, William. O prefeito, a gestão atual, né? Sempre a gente tem que falar em termos de grupo. Ele vir a se utilizar do seu programa de trabalho lá, isso te incomoda? De maneira alguma. Eu faço política, as boas políticas públicas para a nossa sociedade. Não tenho intenção de ser chamado pai de nada. Veja bem, nós fizemos um excepcional projeto de proteção aos animais junto com os advogados da Câmara, o PROBEM, e o pessoal dessa gestão disse que não poderia ser aprovado, que aquele projeto era inaplicável porque tinha que contratar um médico veterinário. Agora, Beltrão não quis um centro de ambientação de animais, né, de convivência, certo. Agora Pato Branco pegou e vai ter que contratar o médico veterinário. Agora vai então ter que você fazer. Veja bem, mas então tiraram, não quiseram porque estava o nome do William Machado. Não tem nenhum problema. Eu acho que todo cidadão de bem, de postura e de caráter, ele não se importa se vai utilizar por bem ou se vai utilizar por mal. O que interessa na parte final mesmo é o benefício para a sociedade. E você veja bem aí, não se avançamos em nada. Modelo de gestão, não se sabe. Isso deixa a gente meio assim preocupado, porque vem aí o pessoal do Ministério, diz que está faltando 2.600.000. Ninguém explica, não vou fazer julgamento se o que ocorreu, porque nós não podemos ser leviano nas coisas. Eu já sou uma pessoa que estou sofrendo uma leviandade muito grande nessa situação aí, atual do IAP por causa de 2 pilantras, né? Mas eu acho assim, sumiu 2.600.000. Ou está em algum local obscuro. Bom, a regra não está clara, né? Vamos falar novamente em matemática e equilíbrio, né? A regra não está clara. Vamos apurar. Eu acho que isso é extremamente válido e vamos tentar encontrar qual que é o melhor caminho, né? Perfeito. Vamos apresentar todos os relatórios, todos os fatos para o nosso povo entender. De repente pode ser uma questão, um erro administrativo, alguma coisa. Vamos colocar do seu ponto de vista. Mas eu mostro o seguinte, não se tem a preocupação de falar, mas como é que nós vamos resolver isso? Agora, se você abrir o jornal hoje, olha, a prefeitura vai negociar para devolver o dinheiro. Então, nós vamos devolver, na realidade, 5.200.000. Perfeito. E aí, o contribuinte que já não tem uma saúde, que tem esse sofrimento, que já tem dificuldade nas escolas. O município carece sempre de investimentos, né? Nós não somos um município rico. Nós temos uma boa arrecadação, mas estamos sempre precisando de bons investimentos. O município está em desenvolvimento, né? Então nós precisamos de investimentos em várias áreas, né? Perfeitamente. Eu acho, nós temos que ter uma política forte voltada à questão da cultura e do esporte para trabalhar o jovem. Nós temos que ter uma política de educação tecnológica para trabalhar essa faixa da juventude que hoje está desgarrada. Nós temos que fortalecer principalmente as creches, os professores da creche, a questão do ensino municipal, para começar a desenhar uma qualificação continuada da cadeia de ensino, que é o que forma o cidadão com análise crítica e o pensador. Perfeito, William. Eu vou abrir agora um espaço final para a nossa
encerramento da nossa conversa, que estava bastante agradável, e nós teríamos assunto para ir bastante longe. Eu acho que isso é um pouco do que a gente gostaria de mostrar dentro do programa da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos. Nós temos que ter o pensamento crítico, sério, nada leviano. Vocês vão poder ver a atuação dos engenheiros em várias áreas, um engenheiro químico atuando dentro de uma área ambiental. Então, acho que é essa amplitude que nós temos que demonstrar aos nossos espectadores. William, agradeço já a tua presença. Você tem direito a fazer a tua explanação final, lógico. Olha, eu digo que eu sou uma pessoa feliz por ter sido engenheiro, continuo engenheiro, mais feliz ainda por ser um engenheiro professor e por trabalhar na área ambiental, que foi uma área nova, uma área difícil no início, né? Mas hoje eu sou uma pessoa recompensada por essa trajetória. E eu vejo a engenharia química como uma engenharia que tende a fortalecer quanto mais cresce o desenvolvimento do país em termos de industrialização, em termos de discussão. É uma área de engenharia muito ampla. Eu acho que essa área ambiental é extremamente importante para buscar o equilíbrio dos sistemas de produção. E vejo hoje na cidade vários engenheiros mais jovens, né, que talvez se espelhassem no posicionamento da gente desenvolvendo a engenharia química. E fico feliz porque eu tenho em casa 3 engenheiros, né? Um já formado em engenharia elétrica, coisa bacana, que é a Mariana. O filho William, fazendo engenharia química, resolveu por vontade própria fazer engenharia química, e a caçula então seguiu a mãe, a Heloísa, fazendo a agronomia aqui na nossa universidade. Eu acredito muito no futuro do país, no futuro da engenharia e a contribuição. E eu, quando cheguei em Pato Branco, eu sempre fazia questão no início das minhas entrevistas: eu sou engenheiro. Perfeito. É um título tão difícil de ser conquistado, eu acho que tem que ser bem utilizado mesmo. Perfeitamente. Obrigado, William. Obrigado a todos.